Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse: por que desceste aqui? E a quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Respondeu Davi: que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele para o outro e falou a mesma coisa. E o povo lhe tornou a responder como dantes. Ponto até aqui. Deixa sua Bíblia aberta. Meus irmãos, eu queria falar com vocês sobre o seguinte tema nesta manhã: críticas infundadas. O que fazer? O que fazer quando você é criticado e esta crítica não tem fundamento? O que fazer? Quando você olha para o dicionário, crítica, a definição do dicionário sempre é no tom negativo. A definição diz assim: ação de julgar. O dicionário que diz. A definição diz que crítica é uma avaliação negativa, censura ou condenação. Então, se você perceber, o dicionário define crítica com um tom mais negativo do que positivo. Embora eu acredito que existe crítica positiva. Porém, eu tenho que te explicar. Na maioria das vezes, a crítica vem como tom negativo. Por quê? Porque se não fosse crítica, seria conselho. Permita-me te explicar a diferença. Eu vou falar de mim porque aí ninguém fala que eu estou fazendo bullying. Se eu estou fazendo comigo mesmo, não tem problema. Meu nariz é grande. Você que não percebeu. Se você chegar perto de mim e falar assim: que nariz grande e feio, hein? Nossa vida! Pois é uma crítica. Qual que é o teor dessa crítica? Me fazer sentir mal com o meu nariz. Agora, se você é uma pessoa que não quer me criticar, mas dá um conselho, você chega e diz assim: ô Alexandre, pastor, mas o nariz é um pouco grande. Conheço um médico, rapaz, ele faz uma cirurgia e dá uma diminuída boa nele. É crítica, conselho. O seu objetivo não é fazer eu me sentir mal. O seu objetivo é fazer eu me sentir melhor ainda, na possibilidade de fazer uma coisa aqui. Que cabelo horrível esse seu, hein? O objetivo de quem diz é fazer você sentir mal com o seu cabelo. Agora, se eu chego para você aqui, seu cabelo está um pouquinho mais assim, mais seco. Rapaz, eu conheço um shampoozinho, um condicionador ou um hidratante. Nossa, resolve esse problema. Você percebeu que não é crítica? É um conselho? Eu não quero que você sinta mal. Na verdade, eu estou te propondo uma solução para o seu problema. Pois é. Quando eu penso em Davi, eu penso que Davi foi mestre em receber crítica e também em lidar com elas. Agora, o problema nosso é que eu vi uma frase, Elber Huber, ele cita assim: para evitar as críticas, não faça nada, não diga nada, não seja nada, ele diz. Pois é, eu vou contrariar esta afirmação. Porque no meu entendimento, até aquele que nada faz, até aquele que nada diz e até aquele que nada é criticado. Porque na nossa existência não dá para passar ileso, irmão. Você é criticado ou fazendo ou não fazendo. Se você faz, criticam porque você faz. Se você não faz, criticam por você não ter feito. Ou seja, entre outras palavras, é impossível passar por esta existência sem ser criticado. Você acha que você teria esse privilégio? Você não tem. Você pode ser menos criticado do que outras pessoas, porque depende do cargo, depende da função, depende do papel que cada pessoa exerce. Quanto maior a sua responsabilidade, obviamente, maiores serão as críticas e os críticos. Isso é proporcional. Agora, Davi
recebeu uma crítica, e eu entendo que 2 pontos fazem a crítica doer muito. 2 pontos principais. O primeiro ponto é quando a crítica não tem fundamento. Porque quando criticam você, mas há uma razão no crítico, a crítica procede, ela machuca, mas ela também tem um viés de curar. Agora, quando te criticam e sem fundamento nenhum, dói, rapaz. Dói demais. Porque colocam uma acusação contra você, uma crítica contra você, que não procede. Rapaz, e vai para o coração. Se você não cuidar, azeda. E a segunda coisa que eu entendo que faz da crítica ser muito desafiadora, muito, é quando vem de gente que está próxima da gente. Concorda? Sujeito lá de Manhuaçu, não conheço ele, me critica, por exemplo. Não dói em mim. Não sei nem quem é, rapaz. Agora, se for um familiar meu, principalmente, não machuca? Davi está passando por esses 2 cenários. O primeiro, a crítica não tem fundamento. Não, eu vou te mostrar. O segundo é que vem do seu irmão, o mais velho, Eliabe. Bom, o irmão ao qual eu deveria me amparar, o irmão que deveria ser um modelo para mim, é na verdade aquele que mais me critica. Quando a crítica vem de dentro de casa, de gente que a gente ama, dói, e dói demais da conta. Esse é o cenário aqui. Historinha rapidinho. Você lembra que Samuel foi à casa de Jessé para escolher dentre eles um rei de Israel? Foi, capítulo 16. Chegou lá, o pai Jessé coloca os filhos à frente de Samuel para ser escolhido o rei. Pois é, o primeiro a passar foi quem? Eliabe. Presta atenção no texto. Eliabe é o primeiro a passar na frente de Samuel. E Deus olha e diz assim: Samuel, não atentes para a aparência, porque eu não vejo como o homem vê. O homem vê o exterior, e eu também, você também. Mas a Bíblia diz que Deus vê o coração. Eliabe é o primeiro a ser rejeitado. Eliabe é o primeiro que Deus diz o seguinte: não é você. Aí passa o segundo filho, passa o terceiro filho, de tal maneira que passa todos os 7. A ponto do Samuel falar assim: ô Jessé, acabaram os teus filhos? Jessé, pois é, não, tem mais um. Tem um mais moço que está lá apacentando as ovelhas. E aí ele fala: manda chamá-lo. Davi vem. Estava trabalhando, apacentando as ovelhas. Ele chega, Deus diz: é este o meu escolhido. Veja se você, assentado nesta sala, com a presença de Samuel, se coloque no coração no lugar de Eliabe, ou de Samar, enfim, coloque no coração desses 7 que foram rejeitados. Você olha e diz o seguinte: rapaz, mas Deus escolhendo esse meu irmão, o mais novo daqui de casa, não dá uma dorzinha? Aqui, aquela dor de cotovelo? Dorzinha num sentido ainda figurativo, porque dá uma dor grande demais. Pois é. A guerra está estabelecida, Golias está desafiando, o filisteu desafiando o exército de Israel. O problema é que Davi é novo, não tem idade para ir para a guerra, é o mais moço, embora Deus tivesse escolhido ele. Pois é, o pai, Jessé, chega para ele e fala assim: meu filho, vem cá, pega esses pães, esse queijo, vai lá à guerra, para você saber notícias, entrega ao comandante que você vai saber como é que está o Eliabe. Você vai saber como é que está Samar. Estão mortos? Vivos? Qual o resultado da guerra? Como é que está o andamento? Não tinha Jornal Nacional, Revista Veja. Não tinha nada disso. Globo Repórter, não tinha. Então a estratégia do pai de saber como estão os filhos. Claro, qual pai não queria saber? Qual pai não estaria preocupado? Eu estaria também? Pois é. Davi chega lá com os pãezinhos e os queijinhos na guerra. E sabe, toma conhecimento que Golias está afrontando. Oh, meus irmãos, eu acho aqui fantástico. Quando ele toma conhecimento, ele começa a fazer perguntas, né? O que vai dar para quem vencer esse gigante? Vai isso, isenta de impostos, vai ter a mulher. Oh, que coisa boa! Aqui no verso 28, que é o verso que lemos juntos, Eliabe chega para Davi. E Eliabe vai fazer aqui uma crítica sem fundamento a Davi. E a crítica gira em torno do seguinte: por que desceste aqui?
E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade, desceste apenas para ver a peleja. Ô Eliabe, se Davi veio só ver, por que você está tão revoltado? Se Davi veio só assistir, por que te ira tanto? Pois é que no fundo você sabe que o seu julgamento que você fala não é de fato o que você pensa. Aí, meus irmãos, eu vejo o que Davi fez aqui. Eu queria te mostrar isso, porque esse texto essa semana foi para o meu coração de muito encorajamento. O que Davi fez ao ouvir o seu irmão, com uma crítica sem fundamento, ao ouvir o seu irmão de sangue criticá-lo? O que Davi fez? E aqui eu queria te dar essas 3 dicas para você exercê-las na sua vida, porque o que ele fez para mim ensina o que a gente deve fazer também. Davi era mestre, Davi era inteligentíssimo, era um homem sábio. O que ele fez para lidar com isso aqui? Primeiro, Davi respondeu só o necessário. Davi respondeu só o necessário. Escute-me, quando criticarem a você, falarem mal de você ou contra você, responda só o necessário. Para daquele negócio de querer ficar dando satisfação a quem não quer satisfação. Quem critica você não quer explicação, quem critica você quer que você pare. Ele quer neutralizar você. Davi não para responder. Eu acho isso aqui legal demais da conta. Vamos analisar um pouquinho da crítica? O crítico em si, Eliabe. Por que as pessoas criticam tanto? Primeiro, olha o crítico, é seu irmão. Pois é, já te falei isso, e que machuca demais quando é gente que a gente ama. Gente que a gente conhece. Dói e dói com força. Segundo, Eliabe se ira com Davi. Ô gente, Golias está 40 dias afrontando o Israel. 40 dias. E Eliabe não ficou irado, não? Tem um homem que se coloca de pé e diz o seguinte: não tem homem nessa patota aí não? Para lutar comigo? E diz a Bíblia que era 2 vezes ao dia que Golias chegava e afrontava. Então 40 dias, 2 vezes ao dia, são 80 desafios. 80 vezes o gigante está falando assim: vocês têm homem para lutar comigo, não? Cadê vocês? Os homens estão todos assim, ó, perna trêmula. Pois é, nenhum momento o machão Eliabe ficou irado. Mas quando Davi chegou no cenário, diz o verso que lemos que ele se irou. Veja que os críticos às vezes não se incomodam com a nossa missão, mas se incomodam porque Deus nos quer dentro dessa missão. Terceira coisa, o crítico geralmente questiona a sua atitude, não é verdade? Ele não questiona o que você faz. A Bíblia diz assim: por que desceste aqui? Você sabe por que Davi foi lá, não sabe? Para que ele foi? Inicialmente ele foi por causa de obediência ao pai. O pai falou o seguinte: Jessé, o Jessé falou com Davi: meu filho, pega esse pão e esse queijinho e leva. Por obediência, estou indo. Por que você desceu aqui? Você percebe que Davi não responde. Não responda aos críticos. Pare com essa história de você ficar dando satisfação. Escute o que eu estou te dizendo, irmão. Crítico não quer explicação. Crítico é parar você. Se você parar para dar explicação, é tudo o que ele quer. Aí olha mais o crítico. Ele desmerece o seu trabalho. E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Entre outras palavras, você é produtor rural. Aquela lavourinha sua lá, quem está arrumando aquilo lá? Quem está cuidando daquele troço? Pois é. O crítico desmerece a nossa atitude, desmerece o nosso trabalho. O seu sustento, o seu ganha-pão, onde você é abençoado por Deus, o crítico desmerece. Para ele não importa. Pois é, críticos geralmente fazem isso. Ele questiona as suas motivações. Eu acho isso aqui fantástico. Bem conheço, Eliabe diz, bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Gente, Eliabe está julgando a intenção do coração. E eu te pergunto, quem pode julgar os intentos do nosso coração? Quem, senão um, que é Deus? Ninguém pode julgar os intentos do nosso coração. Meu irmão, eu posso estar pregando aqui e você está assim, que bacana, que bênção. Mas o intento do meu coração, Deus está reprovando. Porque só Ele que conhece o meu coração. Você pode fazer o que você faz e todo mundo achar legal e bacana, mas Deus conhece os intentos do seu coração. Ele é o único que tem poder para avaliar.
Eliabe está se colocando no papel de Deus. Ele está julgando, olha o que ele está dizendo. Ele está dizendo assim, quer ver? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. O crítico quer julgar até aquilo que não lhe cabe. O crítico quer assumir o papel de Deus. Gente, isso é tão sério. Mas ainda diz, o crítico não acredita em seu potencial. Se você ler o verso 31, você vai ver que ele vai chegar diante de Saul. Davi vai chegar diante de Saul. E Saul também não vai acreditar no potencial dele. Ele ainda é moço, rapaz. Rapaz, você não pode pelejar contra esse gigante, não. Em todas as palavras, você é um moleque. Quem você pensa que é? Pois é, Eliabe critica, Saul critica. Dentro da casa dele, o seu pai o desmerece. Gente, está vendo que é uma sucessão? Sabe o que eu aprendo aqui? O problema do crítico é porque o crítico primeiro foi rejeitado. Eliabe critica tanto, sabe por que ele critica tanto? Porque ele sabe que no coração dele há uma dor que primeiro Deus não o quis. Geralmente os críticos são o tipo de gente que tem um problema sério com Deus e não resolveram esse problema. O crítico critica tanto porque no fundo do seu coração, no seu íntimo, o seu problema é espiritual. Por estar mal com Deus, agora quer derrubar todos aqueles que Deus quer usar e quer fazer a obra. Eliabe não resolveu bem aquele problema lá atrás, não. Deus não atenta para a aparência. Eliabe, você tem aparência. Pois é, mas você não tem coração. Deus está mais preocupado com o coração do que com a aparência. O que Davi fez? Não respondeu. 2 perguntas que Eliabe fez e não teve resposta. Primeiro, por que desceste aqui? Davi não fala. Segundo, a quem deixaste aquelas poucas ovelhas lá no deserto? Davi também não fala. Então, a primeira dica e o primeiro conselho que eu quero deixar para você. O que você faz com os críticos? O que você faz com os críticos? Responda só o necessário. Só o necessário. E siga a sua jornada. Segundo, agora que eu acho fantástico. Segundo, vejam vocês. O que Davi fez com a crítica? Desvie-se rapidamente das críticas. Eu acho isso aqui fantástico, irmãos. Ele não fica dando atenção à crítica e ao crítico, e ele se desvia, porque o texto diz aqui, ó, o verso 30, desviou-se dele para o outro e falou a mesma coisa. E o povo lhe tornou a responder como dantes. Pois é, escuta aqui, veja o cenário. Eu sou Davi, Eliabe está aqui. Eliabe falou comigo aqui. Pois é. Você entende? Ele se desvia. Ele não quer questionar, rapaz, eu desci aqui, sabe por quê? O papai Jessé mandou, eu coloquei as ovelhas lá, ele que mandou vir aqui. Não tem explicação. Ele segue a sua missão. Desvie-se rapidamente dos críticos. Na boca do povo, Noé era maluco. Na boca de Jezabel, Elias era um perturbador. Você lembra? Na boca dos fariseus, Jesus era endemoniado. Na boca de Eliabe, Davi era incapaz. Na boca de Saul, Davi era moço. Na boca de quem só sabe falar mal dos outros, ninguém presta. Na boca de quem só sabe criticar, ninguém tem valor. Para que você vai ficar dando satisfações a esse tipo de gente então? Para quê? Eu amo o exemplo de Neemias, não vou me deter, uma vez que já falei com vocês, mas Sanbalate e Tobias chegaram, o muro está construído. Pois é, mas a perseguição continua, a crítica continua. Ô irmãos, deixa eu tentar te ilustrar isso aqui. Em cada período ou estação que você tiver na sua vida, os críticos mudam, mas a crítica continua. Os críticos mudam, mas a crítica continua. Eu vou usar essas 3 cadeiras aqui para te ilustrar. Suponhamos que eu esteja numa estação da minha vida, numa fase da minha vida, eu encontro esse crítico aqui. Nesta estação, ele é quem me critica. Pois é. Se eu fizer como Davi fez,
não dou ouvidos, só respondo o necessário, eu continuo minha missão. Você percebe que eu vou me distanciando daquele crítico? Eu vou tomando distância. Ele não para de me criticar, só que a sua voz para de ser ouvida. Agora, quem que vai me criticar? Eu mudei a estação, eu mudei a fase da minha vida. Agora, quem começa a me criticar é esse aqui, ó. É o segundo. Aí eu estou nessa segunda fase, ele começa a criticar. Eu faço como Davi, eu respondo o necessário e sigo adiante. Aí eu continuo a minha vida, ó, minha jornada. Aí você percebe que os dois críticos anteriores, eles estão distantes, não param de criticar, mas a crítica não chega mais a mim. Agora, qual crítica chega? Chega nesta estação aqui, ó. Aqui eu encontrei novos críticos. Então eu estou te dizendo uma coisa, em cada fase da sua vida, críticos sempre existirão. Você entendeu? Só mudam o tipo de gente, só mudam a estação, mas as críticas sempre você terá. Vou ilustrar de novo. Você é o 10º substituto do carimbador. Você é o 10º substituto, pois é. Quem te criticava estava aqui, ó. Aí você foi promovido, agora você já é o carimbador. Aí aquele que te criticava lá, você já não te perturba mais, agora quem te critica é esse aqui. Agora você tornou dono da empresa, pois é. Aqueles lá de trás não chegam até você mais. O que mais te ataca é esse aqui. Então, em cada jornada da sua existência, os críticos sempre existirão. Não ache que Deus vai te dar o privilégio de não receber crítica. Não pense em você. Agora, sabe o que eu acho bonito? E aqui que está o charme da questão. Independente se é você, ou é você, ou é você o meu crítico, eu continuo na minha missão. Ó, vocês falam, eles estão parados no caminho, perceberam? Eles estão parados, mas eu continuo a minha missão. Então escute-me aqui, meu irmão. Deus te chamou e te deu uma missão. Não pare para ouvir, não pare para dar satisfação, não pare para responder o desnecessário. Continue a sua missão que Deus lhe deu. Essa turma vai ficar deixada para trás e você vai seguir adiante. Isso eu acho fantástico, porque você vê isso na vida de Noé. Deus chega para Noé e fala assim: Noé, olha, cansei da humanidade, vou construir uma arca e você que vai construir. O côvados é X, o tamanho é Y, e você começa, tá? Você vai calafetar, usar uma palavra difícil, você vai fazer tudo isso, tá, Noé? Pois é, Noé recebeu a ordem de Deus. Agora o Robson é engenheiro, sabe? Você recebe uma ordem. Noé agora tem que virar um engenheiro. Passar aquela ordem para uma planta, não é assim? Você passa o que quem te pediu, transforma num papel. Primeiro desafio de Noé, engenharia. Eu tenho que passar isso para o papel? Tem, Deus. Agora é com você, Noé. Pois é, meu desafio. Segundo desafio agora é passar do papel para a realidade. Marceneiro, pedreiro. Agora você tem que construir. Quanto tempo, Noé? Pouquinho tempo. Quanto tempo você demorou, quem tem casa aqui, para construir a sua casa? 5 anos? 3 anos? Pois é. Noé foi construir a arca 120 anos. 120 anos ele lá, batendo prego, serrando a madeira. 120 anos. Agora, qual que foi o maior desafio de Noé? Passar para o papel? Executar do papel para a realidade? O maior desafio de Noé foi lidar com gente. Gente que não entendeu a missão que Deus lhe deu. Durante 120 anos. Ô Noé, seu bobão, nunca choveu, você acha que vai chover? Você construindo um negócio desse tamanho, você tinha que construir lá na água. Aqui, terra seca. Pois é, 120 anos. E diz a Bíblia que Noé não parou para dar satisfação. Hoje, gente, 120 anos é 4 vezes quase a minha vida. Ouvindo críticos. Mas apesar dos críticos, Noé está lá dando martelada, está só serrando. Então, discute o que eu tenho para te dizer. Comece a construir sua arca. Você está entendendo? Pare de ouvir os críticos, põe a mão na madeira e comece a construir. Pare de ficar dando satisfação. Pare com isso. Põe a mão no martelo. Continue construindo a sua arca. 120 anos. O dilúvio veio. Ah, e os críticos? Pois é. Agora estão lascados. Agora quem será salvo é só Noé, é sua família. Porque crítico só quer parar você, irmão. Ele não quer que você melhore, ele quer te paralisar. Aí eu vou para a minha última lição que eu vejo nesse texto.
siga fazendo a mesma coisa, sem deixar se abater pelas críticas. Eu vejo isso em Davi. O verso 31, ouvidas as palavras que Davi falava, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra os filisteus. Sabe o que Davi está ensinando para mim? Eu enfrentei o desprezo do meu pai. Eu enfrentei o desprezo e a crítica de Eliabe, meu irmão. Eu enfrentei, Saul, até mesmo você que me acha moço. Não tem problema, eu quero te dizer, este homem aqui, este servo, vai pelejar. E esta guerra não é humana, esta guerra é espiritual. O Deus dos exércitos nos dará a vitória. Quem é você, incircunciso filisteu? Para lutar contra quem? Contra o exército do Deus vivo. Então continue a sua missão, irmão. Continue o seu trabalho. Continue avançando, sem parar. Não é os críticos que podem parar você, você só para o dia que Deus falar: chega, agora acabou. Aí você para. Mas do contrário, a missão você segue e os críticos você vai deixando para trás. Você vai seguindo a sua jornada. Todos nós somos criticados. Eu vou terminar dizendo que Ronaldo Lidório deu uma dica espetacular de como que lida com a crítica. 3 dicas ele deu. Primeiro, ele diz o seguinte: não jogue fora, não. Quando você for criticado, Ronaldo diz: não jogue fora. Você vai jogar, pode jogar depois. Mas pega aquela crítica e faz um check-up, assim. Você faz uma sincera análise. Será que aquela pessoa, o que ela disse, ela tem razão? Ronaldo Lidório, não jogue fora. Analise. Veja se você pode tirar proveito dela. Não posso, jogue fora. Segundo, Ronaldo Lidório diz: não durma com a crítica. Gente, difícil, não é? Porque você escuta, machuca, vai para o coração. Aí você vai para o travesseiro, você deita, aquilo não fica aqui, ó. E se você for como eu, você vai pensando em estratégia de como dar o dobro, dar o troco. Se você for como eu, você está deitado lá, meu filho, e a sua mente vai. Mas o dia que acontecer isso, eu faço isso. Eu faço aquilo. Ronaldo Lidório diz: não durma com a crítica. Jogue no lixo. Se você não tirou proveito, jogue no lixo. Acabou. Siga a sua vida. Aí ele vai dizer por fim: nunca se torne um crítico. Porque muita gente critica muito porque um dia foi muito criticado. Eu não sei Eliabe, mas a Bíblia diz assim, Davi responde para Eliabe assim, como é que ele responde? Deixa eu ver aqui. Que fiz eu agora, o verso 29. Não dá a entender para a gente que parece que Eliabe é aquele tipo de gente que sempre critica? Ao ponto de quando vem essa crítica, Davi fala assim: o que eu fiz agora? Tipo assim, eu já não estou aguentando mais. Não dá a entender quando você lê? Pois é. Talvez quem critica muito é porque foi muito criticado um dia. E por não saber administrar a crítica, se tornou um crítico. Aí Ronaldo Lidório diz: não se torne um crítico, apesar das críticas. Eu amo, irmãos, o que um professor meu fez um dia. Me marcou tanto esse dia. Reverendo Ulisses Simões foi diretor do seminário. Escreveu um livro e deu um livro para cada seminarista. Deu o livro, toma. Beleza. No dia seguinte, um seminarista foi ler o livro e detectou um erro no livro. Um erro ortográfico e uma citação que estava equivocada. Na aula, e o Ulisses era tipo aqui, sabe aquele homem que é hiper, mega, power, inteligente? É o Ulisses. Eu não duvido na minha vida um homem tão inteligente quanto ele. Então parece que a gente tem gosto de falar que está errado. Porque é como se eu dissesse: não é possível você ser tão perfeito assim. Pois é. O seminarista chegou e falou assim: reverendo, aqui ó, seu livro na página tal, aqui está dizendo isso, está errado. Gente, eu nunca vi Ulisses tão triste. Ele disse assim: eu estou profundamente triste. E eu não estou triste com a sua crítica. Ele disse: eu estou triste comigo mesmo. Aí ele falou: ninguém cobra tanto de mim quanto eu mesmo. Eu aprendi naquele dia. Se tem alguém que a gente tem que cobrar muito, é da gente mesmo. Sabe? Ulisses não ficou revoltado com a crítica do seminarista, ele ficou revoltado com o erro dele. Imagino eu que ele fez com tanto zelo, tanto carinho, mas apesar do zelo e apesar do carinho, a gente vacila.
Quando ele viu aquele erro e os livros todos impressos, ele, nossa, daquela dor aqui, ó. Aí ele disse: ninguém cobra tanto de mim quanto eu mesmo. Então, irmão, cobre de você mesmo, sabe? Não deixa que as pessoas cobrem, não. Cobre de você mesmo. Eu preciso melhorar, eu preciso crescer, eu preciso avançar. Última dica. Analise quem disse. Quem diz é mais importante do que o que foi dito. Você compreendeu? Quem disse é mais importante do que o que foi dito. A gente geralmente fica com mágoa no coração pelo que foi dito. Mas eu quero te dizer que quem diz é mais importante do que aquilo que foi falado. Falaram a respeito de você. Primeira pergunta: quem falou? Porque dependendo de quem falou, meu irmão, é um elogio. Dependendo de quem fala de você, não é crítica, é um elogio ele falar o que está falando. O sujeito não faz nada, não acontece nada, não realiza nada, é um mau exemplo em megas áreas, em tudo ele não é um exemplo e vem falar de você. Rapaz, sinta-se honrado quando esse sujeito engrossar a voz para falar o seu nome. Privilégio. Então, quem falou é importante, ok. Agora, segundo, quem falou? Não, quem falou é o sujeito de respeito, uma mulher honrada. Então, deixa eu parar para ouvir, deixa eu prestar atenção, porque pode ter proveito nisso aqui. Ok? Moisés, Noé. Noé, Deus disse, construa a arca. Os críticos estão dizendo o seguinte: bobão, nunca choveu, porque a terra era molhada por aquele orvalho, né? Não havia ainda chovido na terra. Onde vai ter água? Pois é. Noé falou assim: a minha missão é construir a arca. Deixa com Deus, Deus providencia a água. Faça aquilo que Deus mandou você fazer. Não se preocupe com os críticos e deixe que Deus fará o resto. A arca eu construo, a água Deus manda. Os críticos eu ignoro.